Em nome do Senhor. Nesta tarde eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor e a todos os amigos ouvintes que estão ao alcance de nossa voz com uma boa tarde. Saiba que nesta tarde você é privilegiado, porque nesta tarde você está ouvindo a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra eu te digo com toda a certeza que esta palavra era cura, ela liberta. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nesta tarde você é privilegiado. Louvado seja o nome do Senhor. Você que tem uma Bíblia aí na sua casa, acompanhe comigo nesta tarde a leitura da palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 em diante. Aleluias. Que nos diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas cada vez mais clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando e disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Esta passagem, meu prezado amigo, a qual nós acabamos de ler, fala a respeito de um homem que era cego. E a palavra nos relata que Jesus estava em Jericó. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos que aonde Jesus estava, Jesus arrastava uma grande multidão. Porque Jesus, aonde ele estava, algo de maravilhoso acontecia. Aonde Jesus estava, Jesus dava vista aos cegos. Aonde Jesus estava, Jesus levantava os paralíticos dos seus leitos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra a qual nós lemos nos relata uma história de um cego mendigo chamado Bartimeu. E nos fala que ele estava à porta da cidade a mendigar. E ele não poderia ver porque ele era cego, mas ele ouvia falar que Jesus estava naquele local. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ouvia a fama de Jesus. E a palavra nos fala que houve ali uma oportunidade, porque Jesus estava passando por perto dele. Ele não poderia ver, mas ele poderia ouvir. E então, quando ele ouviu aquela multidão acompanhando o mestre do mestre, o Senhor dos senhores, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela multidão o repreendeu para que ele se calasse, mas ele não se calou. Ele clamou ainda mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então ele chamou a atenção do mestre Jesus. E Jesus mandou chamar. E aqueles mesmos que repreendiam para que ele se calasse, foi os mesmos que levaram as boas novas, as boas notícias para que ele se chegasse diante de Jesus. E o que mais me chama a atenção nesta história bíblica é que quando ele ouviu o chamado de Jesus, ele lançou de si a sua capa e foi correndo ao encontro do mestre. Como nós sabemos, meus prezados amigos, que a pessoa que pede esmola, que a pessoa que mendiga, é uma pessoa que não tem
uma condição financeira muito boa. É uma pessoa que dia após dia pede no cantos da cidade, nos cantos das ruas, uma esmola para se comprar alimento. A situação de Bartimeu não era diferente. E o que me chama a atenção naquela história é que ele lançou de si a sua capa e foi ter um encontro com Jesus. Aquela capa para Bartimeu, meus prezados amigos, com certeza era uma das coisas que ele tinha de mais valioso para ele, porque era aquela capa que protegia ele do sol, era aquela capa que protegia ele da chuva, era aquela capa que protegia ele do frio. Mas quando ele ouviu a voz de Jesus, a palavra nos fala que ele abandonou aquela capa. Ele abandonou aquela capa porque ele não iria mais precisar, louvado seja o nome do Senhor, porque o que estava por vir era bem melhor para ele, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que ele lançou de si aquelas capas e foi ter um encontro com Jesus. E chegando aos pés de Cristo, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu torne a ver. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta tarde que Jesus é o mesmo hoje, que Jesus é o mesmo ontem, que Jesus é o mesmo de amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta tarde tu tens a oportunidade de fazer como fez o cego Bartimeu, de lançar de si a sua capa, de se desprender das coisas que te prendem neste mundo e seguir uma nova vida que conduz ao céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde não perca a oportunidade, lance de si tudo aquilo que te prende neste mundo e tenha um encontro diferente nesta tarde com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra para ti no seu coração. E nesta tarde também eu quero te fazer um convite para participar de um trabalho que será realizado à noite na Igreja Assembleia de Deus, ali próximo do Comercial Manequinho. A partir das 19h30, vá você e sua família. Você é o nosso convidado especial. Louvado seja o nome do Senhor.